Vai ouvir nós, sir. Não tá. Sei lá. Sir, se tá falando aí, a gente não tá te vendo, não estamos te ouvindo. Eu nem sei se ele tá no. Nem sei, Agora. nem sei se é, tipo, não é horário de intervalo. Bem básicos Aí, dessa agora, discussão, tá? aí, voltou. Então vamos lá. Então, olha só, gente, conceitinhos importantes. O primeiro deles é o conceito de transformação. Isso é uma coisa fundamental para a gente poder compreender as atividades ligadas, econômicas ligadas ao processo industrial, né? Que não é nada mais, nada menos do que um processo de. Eu vou tirar um deles. Que é um processo de transformação, ou seja, pegar esses recursos naturais e transformar em outra coisa que são utilizados por nós seres humanos. Isso bem simples, né? Vamos pensar um pouquinho o que é essa indústria, vamos conversar um pouquinho sobre artesanato e manufatura, também é uma coisa importante, os tipos de indústrias e os fatores locacionais e também os sistemas de produção da atividade industrial, tá? Um pouquinho desse histórico aí a respeito do tema, tá? E eu sempre gosto de iniciar essa discussão porque eu acho que essa imagem aqui que vocês estão vendo, ela ilustra bastante, né, a discussão até aqui. Então, isso aqui é uma imagem que foi capturada no ano de 2008, né? Vocês podem observar, talvez se apagar a luz, eu acho que dá para enxergar um pouquinho melhor. Ela foi capturada, ela é da NASA, tá? Então, os sensores da NASA captaram essa imagem. E o que acontece? Obviamente, essa imagem tem uma coisa que é meio errônea, né? Não tem como estar à noite no planeta como um todo. Então, isso aqui é um mosaico de imagens de satélite captadas pelo sensor à noite. E a gente consegue enxergar o quê? As luzes da cidade, né? As luzes das cidades. Então, a gente consegue ver claramente que as áreas urbanas
estão intimamente relacionadas às áreas industriais, né? Conforme existe uma correlação importante aí. Elas estão situadas principalmente no hemisfério norte, né? Então nos dá também um pouquinho uma ideia a respeito dessa divisão internacional do trabalho, do papel que cada país, cada nação exerce nesse mundo global. Também estar vendo a questão da concentração das pessoas vivendo em cidades, né? Então, a concentração, o processo de urbanização. Lembrando que a gente viu no encontro passado que crescimento urbano é diferente o crescimento urbano é diferente da urbanização, né? O crescimento urbano é diferente da urbanização, exato. Do processo de urbanização. O crescimento urbano é físico e o processo de urbanização é demográfico. É demográfico. Então, olha só. Então, como eu falei para vocês, né, o objetivo desse processo industrial é para a satisfação dos desejos humanos, das nossas necessidades, evidentemente, né? Inclusive, nós vamos entender um pouquinho esses tipos de indústrias, né? Que vai ter fins diferentes, vai desde a indústria de base até as indústrias de bens de consumo, duráveis, não duráveis, e a gente vai ter como característica dessa produção industrial a utilização de máquinas, né? De uma tecnologia voltada para a produção. Hoje, não mais como era lá em 1750, a gente vai ter associado a isso outros tipos de tecnologia que não necessariamente é a máquina. Quer dizer, é um tipo de máquina, mas que a gente vai ter, por exemplo, inteligência artificial, programação, outros recursos tecnológicos importantes nesse processo, né? E aí, gente, o que é importante que a gente entenda? Que o advento da indústria mudou profundamente as relações humanas, né? As relações sociais. Então, a partir da indústria, né, do qual se pensou também esse sistema capitalista, né, vai ter como característica fundamental o trabalho assalariado livre. Então, o processo de revolução industrial que nós tivemos na Inglaterra em 1750 trouxe novos ares, né? Trouxe novas perspectivas para a reprodução do capital, porque até então a gente tinha países agroexportadores, existia o artesanato, existiam outras formas de produção, mas o emprego da mão de obra é uma mão de obra escravizada, né? Tanto que a Inglaterra mete uma pressão nos países, né, que são parceiros, enfim, de proibição desse tráfico de pessoas, né? E não necessariamente por uma questão humanitária. Também pode ser, mas a gente sabe que o mundo não é um moranguinho encantado e, com certeza, existiam também interesses econômicos, né? Porque para essa galera vale muito mais tu pagar um trabalhador, né, mal remunerado do que tu ter, de repente, uma propriedade né, que é uma coisa bizarra, abjeta, né? Um ser humano ser tua propriedade, e esse ser humano pode se revoltar, esse ser humano adoece, esse ser humano pode morrer, pode fugir, e isso vai te dar um prejuízo tremendo, né? E tem um grande problema também, esse ser humaninho lá que tu vai ter escravizando, ele não vai ter poder de compra, ele não vai estar, né, inserido nesse mercado. Diferente desse processo do crescimento industrial que vai estar associado ao crescimento das cidades, onde as pessoas, os trabalhadores, se tornam consumidores em potencial, né? Então, isso também é uma coisa que vai dar um motor para esse desenvolvimento. E toda essa transformação que existe tem uma coisa que é fundamental, que é justamente a energia, né? Claro que as primeiras indústrias, elas não tinham ainda o uso da energia do carvão. A gente tinha lá os teares, a gente tinha as manufaturas, trabalho humano, né? A força, a energia animal, tração animal, para fazer as coisas se movimentarem dentro desse processo, certo? Mas quando nós vamos ter, então,
o advento da máquina a vapor, isso realmente muda as coisas. Realmente, inclusive a forma no qual a sociedade se organiza e se relaciona, tá? Bom, então o que a gente tem no mundo, né? A gente vai perceber que quanto mais industrializado for um país, a tendência é, né, os estágios de desenvolvimento da sociedade ocidental e moderna se baseia justamente nesse processo industrial, né? A tendência é quanto mais indústrias, mais desenvolvida, uma economia mais dinâmica, mais pujante vai existir. Então, claro que isso, né, essa importância e essa economia desenvolvida vai ter uma série de impactos nas nossas vidas. E a gente está vendo isso melhor do que ninguém, né, nos dias atuais, que são os impactos ambientais que isso causa, que esse processo devastador causa para, né, o planeta. Tá? Então, a gente vai ter todo um dinamismo envolvendo essa atividade industrial, que também, além dessa transformação, a gente precisa ter uma forma de escoar essa produção, o que é produzido no lugar, a matéria-prima tem que chegar nesse lugar, essa produção tem que ser escoada, né? Esse dinamismo também industrial que vai levar a essa ideia de estágio de desenvolvimento, ela vai gerar empregos, tá? E ela vai desenvolver também uma série de outras atividades que vão estar ligadas a essa, né? Então, a economia, ela vai, a roda da economia vai acabar girando mais, né? Então, a gente vai ter sistemas de transporte, tu vai ter o desenvolvimento de um comércio, tu vai ter essas pessoas, elas precisam morar relativamente próximas a esses locais de trabalho, tu vai ter dinheiro circulando, as pessoas lá ganhando seus recursos e tal, tá? Bom, e aí, então, o impacto desse crescimento industrial vai se dar a partir do quê? Né? Vai se dar a partir, então, ele vai, como eu disse, estimular outras áreas da economia, ele vai aumentar a nossa demanda por recursos naturais, por matérias-primas, né? E isso, muitas vezes, né, a forma como essa matéria-prima ela acaba sendo extraída, ela vai ser extremamente impactante, ela vai causar danos severos ao meio ambiente, tá? Aí bota, que tá dito aqui que vai aumentar a necessidade de edifícios, de máquinas, de mão de obra, de sistemas de transporte e serviços, tá? E aqui no que diz respeito aos aspectos ambientais, nós vamos ter uma produção tremenda de resíduos sólidos, né? Do lixo. Então, se a gente pensar que para cada lata de lixo, para cada saco de lixo que a gente tira da nossa casa, a indústria produz em torno de 10 sacos de lixo para produzir esse saco de lixo. O lixo que tem dentro desse lixo, o lixo que está dentro do meu lixo. Então, a indústria, ela tem que ter uma economia de materiais, né? Ela tem que encontrar formas de ter um processo produtivo menos impactante, né? No que diz respeito à produção desses resíduos. Um aumento da demanda por energia, obviamente, e a emissão do CO2 e de outros gases de estufa. Nossa, eu estou com muito calor, gente. Meu Deus, estou suando. E sabe, a gente liga o ar um pouquinho, o que vocês acham? Pode ser? Não sei se o controle está aqui. Estou suando. Valeu, bro. Então, vamos lá. Vamos seguir. E aí vamos ver onde tudo isso iniciou, ver um pouquinho dessa história, né? Esse cara aqui, chamado Frederick Taylor, foi quem publicou em 1911, né, os princípios da administração científica. E foi essa pessoa aqui que procurou pensar um pouquinho sobre ele era um engenheiro, né, um engenheiro mecânico, e ele começou a pensar um pouquinho formas de aumentar a produtividade. Não funciona? Ah, tudo bem. Agora já suei mesmo, já era. Aumentar a produtividade do sistema industrial, certo? Top.
Obrigado, Felipe. Vai ter como essência, né, as ideias do Taylor, que a gente chama de Taylorismo, certo? Ele pensa de uma forma científica a produção, a administração do tempo, o que cada trabalhador vai fazer, né? Essa divisão do trabalho, especialização do trabalho. Então, ao invés de um trabalhador se comprometer a todo o processo da produção, no início, meio e fim desse produto, ele vai se especializar em apenas uma atividade, certo? Então, o que depois vamos chamar, né, o Marco vai chamar de alienação do trabalho, que é quando tu perde a noção do processo produtivo como um todo. Então, tu pode ser trocado dentro desse sistema de produção como um parafuso, né? Porque tu vai, por exemplo, ser responsável por instalar os pneus de um veículo. Só vai saber instalar pneu de um veículo, não vai saber construir o veículo inteiro. Então, isso aí se chama alienação do trabalho. Então, ele defendia que cada trabalhador tinha que se especializar exatamente na sua atividade, né? Começou a pensar também formas de controlar o tempo, só que ali ele não tinha, por exemplo... não, achei que você não. Mas, enfim, ele não tinha como controlar o tempo, quer dizer, ele queria controlar o tempo, enfim, do trabalhador, né, um controle rigoroso do tempo, oferecer prêmios de incentivo, isso aqui também é uma coisa interessante, né, que tu pagar o teu trabalhador de acordo com o que ele produz. Então, tu dar um retorno em cima do trabalho, incentivar o trabalho desse empregado aí. Então, principal objetivo, separação entre concepção e execução do trabalho, transferir o conhecimento da produção para a gerência. Então, esse trabalhador não vai ter noção desse processo produtivo, vai ter pessoas pensantes que vão estar pensando esse processo como um todo, né? E o sistema de ganhos por produtividade que eu já tinha dito, certo? Então, as ideias do Taylor eram essas. E mais para frente, né? O Henry Ford, que vai trazer o Fordismo, que vai ter assim, ele vai se basear muito nas ideias do Taylor. Porém, o Henry Ford ele vai criar, de fato, a linha de produção, a esteira, né? Aquela coisa de ter o controle mais rigoroso desse tempo. Porque, de acordo com o Taylor, o que o Taylor pensava para produzir? A gente vai ter nichos ali que vai fazer uma determinada função, vai ter tempo para realizar as coisas, porém, entretanto, contudo, não vai ter esse controle, o controle absoluto do tempo que vai levar para produzir algo. Então, para vocês terem uma ideia, a linha de produção do Ford T, que foi o primeiro carro produzido pela Ford, né, motor a explosão, a combustível, né, levava em torno de 1h30, 90 minutos para ser produzido. Um carro inteiro. Se tu fosse ter trabalhadores fazendo todo o carro ao mesmo tempo, levaria muito, muito, muito mais tempo. Né? Então, a ideia era produzir em larga escala. Isso é uma coisa que é significativa e importante, né? Porque no momento que tu produz em larga escala, tu vai ter mais oferta dos produtos e, consequentemente, tu vai conseguir oferecer o teu produto por um valor mais barato, porque tu levou menos tempo para produzir. Né? Então, esse talvez seja o principal diferencial, né? No que diz respeito à questão do aumento significativo do lucro. Que daí tu produz em larga escala, produz em massa, tá? Produção em escala, que a gente chama. Então, vai ter a linha de montagem e cada trabalhador, então, se especializa nessa função específica. Aí, o que a gente vai ter como impacto disso, né? Ele vai esse processo de industrialização desse produtivo que o Taylor, que o Ford implementa, ele vai contribuir para a prosperidade dos Estados Unidos, ele se sustenta até os dias de hoje, mas a gente vai perceber que houve uma transformação nesse processo, porque também esse sistema fordista ele entra em crise em determinado momento. Né? Porque qual é a ideia desse Fordismo? É tu produzir em larga escala uma grande quantidade
só que não vai ter condições de escolha. Nossa, a gente funciona demais. Muito valor. Vamos lá. Então, o que a gente vai ter como crise desse sistema? Porque ele começa a entrar em declínio, né? Porque com as transformações do mundo, as pessoas elas não querem mais esse consumo em massa. O que acontece nesse crescimento econômico dos Estados Unidos lá nessa época, né? A gente vai ter um mundo num cenário pós-guerra, onde praticamente as pessoas elas vão aceitar consumir qualquer coisa, vamos pensar dessa forma, né? Então, foi a oportunidade perfeita para poder jogar esses produtos no mercado, certo? Então, começa a haver uma diminuição da demanda pela padronização do consumo. Começa a ter outros interesses, né? A sociedade quer poder ter escolhas e não consumir isso né, em massa. Então, as pessoas querem personalização, as pessoas querem diversidade, né? O sistema de produção do Fordismo era rígido, né? Incapacidade de adaptação de rápida mudança no mercado, linha de montagem altamente especializada e tarefas repetitivas. Até botei aqui uma chargezinha, né? O trabalhador falando: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim da linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. E falando justamente sobre essa questão da alienação do trabalho, né? Rigidez do sistema de produção. Crescente competição global, o mundo começa também a se industrializar, e a gente vai ver que na década de 70, com o toyotismo, essa competição, principalmente na área automobilística, ela começa a acontecer e acaba gerando uma pressão, né, e contribuindo para essa crise aqui que a gente vai observar no Fordismo. Crise econômica e aumento de custos, aumento dos custos de energia e matérias-primas devido à crise do petróleo de 1970, porque precisa de muita energia para produzir nessas linhas de produção, então o petróleo acaba sendo a principal fonte de energia. O aumento dos custos trabalhistas e demandas por melhores salários e condições de trabalho, então a gente começa a ver também o movimento sindicalista e tudo mais, né? Avanço em informática e robótica, o modelo fordista não conseguiu aproveitar plenamente, né? Então ele fica um sistema de produção ultrapassado, vamos dizer assim, certo? E a gente vai ter também um processo de repensar esses trabalhadores, né? Não apenas agora, tu tem um trabalhador que faz apenas uma função específica, e aí tu vai valorizar, começa a haver uma valorização da polifuncionalidade dos trabalhadores, que o toyotismo traz por excelência, né? Então, indo já para a década de 70, nós vamos ter uma consolidação do toyotismo, né? Onde ele incorpora tecnologias modernas, como informática e robótica nesse processo. Aqui está o fundador, né? O Kishiro Toyoda, 1937. E aqui a gente vai encontrar na diferença entre os sistemas anteriores, né? Proposta de um modelo oposto quanto ao papel do operário, trabalhador polifuncional, capaz de realizar diferentes tarefas, equipes responsáveis pelo controle de todo o processo produtivo e criação de círculos de controle de qualidade para sugestão de melhorias. Então, ele vai pegar esse processo, eu quero pegar aqui, ó, e a gente vai ter da diferenciação desses dois sistemas, então. Enquanto no Fordismo tu vai ter necessidade de recursos para produzir em larga escala, só que tu produz sem saber para quem tu vai vender, né? Tu produz e está lá. O toyotismo começa a ter um processo de produção que é o just in time. Tu vai produzir, né, de acordo com as necessidades do mercado. Tu vai adaptar o teu produto de acordo com o que o mercado deseja, certo? Vai ter uma maior flexibilidade nessa produção.
Então, tu vai conseguir gastar menos dinheiro com estoques desses recursos, de matérias-primas ou de outros materiais, né? Tu vai precisar de menos, vai economizar muito mais em logística dentro desse processo, certo? Tu vai ter trabalhadores que eles vão ser, sim, especializados nessa questão tecnológica, porém, eles vão ter as equipes vão ser muito mais dinâmicas, porque vai ter uma linha de produção que vai conseguir adaptar muito melhor para essas necessidades da variação de produtos que tu quer, das variações do teu produto, né? Compreende todo o processo produtivo, vai ter um controle rigoroso de produção, tá? E ele vai ser vai ter uma fabricação inovadora, tá? Inovadora. Então, olha só. Fortalecimento da produção flexível devido à crise do Fordismo, né? E aqui a gente vai ter também o esgotamento da doutrina keynesiana. Por que significa isso, né? O keynesianismo era aquela doutrina na qual o Estado teria um papel fundamental para o desenvolvimento econômico do país. E aí, justamente, quando começa, na década de 70, a se ampliar esse neoliberalismo, onde tu vai ter ideias voltadas para uma diminuição do poder do Estado, né? Em razão, justamente, da incapacidade dos Estados de darem conta do crescimento econômico que outrora eles conseguiam, né? Então, tu vai ter, assim, um espaço para esse tipo de produção ganhar ainda mais mercado dentro dessa política neoliberal, certo? Porque daí tu vai ter uma austeridade fiscal, tu vai conseguir uma mão de obra mais barata, vai arrochar o trabalhador de modo geral. Terceirização como alternativa para a flexibilização das relações de trabalho, isso também é uma coisa muito importante, porque tu não precisa agora, enfim, né, nessa situação, vai terceirizar etapas da produção, não vai se responsabilizar por toda a produção, vai contratar outras empresas que vão te prestar serviços. Então, em vez de tu gastar e investir em todo esse processo produtivo, que vai gerar um custo muito grande, tu terceiriza determinadas atividades dentro do teu setor produtivo, tá? E aí tu vai, naturalmente, reduzir os encargos trabalhistas e vai conseguir aumentar a tua produtividade. Automação, que vai estar muito ligada a esse taylorismo, essa automação ela vai acabar tendo como consequência também o desemprego estrutural, né? Que é justamente a substituição dessa mão de obra por máquinas. Tranquilo? Então, aqui tem um esqueminha depois para vocês poderem estudar ali e tal, impacto da automação. E aí nós vamos para os tipos de indústria. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter dois tipos, né, principais. As indústrias de bens de produção e as indústrias de bens de consumo, certo? E aí nós vamos ter, né, então, conhecida como indústria de base. No caso, nós tivemos, a gente vai ver no próximo encontro de industrialização brasileira, a indústria de base é responsável, né, como a transformação da própria matéria-prima, extração e transformação da matéria-prima, a energia. Então, setores ligados à produção. Os bens de capital, então, essa indústria vai produzir máquinas e equipamentos para outras indústrias, certo? Setor estratégico, pois as máquinas são fundamentais para a ampliação da produção. Então, por exemplo, a indústria mecânica, mas a gente ainda pode pegar outros exemplos, como, por exemplo, a gente vai ter enfim, fabricação de outras máquinas e coisas do tipo, né? Bens intermediários. Vai transformar as matérias-primas de uma indústria para outras indústrias, certo? Então, tu vai ter uma transformação da própria matéria-prima e exemplos de indústria metalúrgica, siderúrgica e petroquímica. Lembrando que a siderurgia e a metalurgia são coisas diferentes, né?
A siderurgia, ela vai trabalhar principalmente com aço e ferro. A metalurgia vai trabalhar com outros tipos de materiais. E a indústria petroquímica, que é fundamental, né, também, que é a transformação desses recursos naturais em outras matérias-primas para a indústria. Então, por exemplo, a indústria siderúrgica, ela é de fundamental importância porque ela vai produzir, por exemplo, automóveis para precisar de aço. Então, na indústria de bens intermediários, esse aço vai ser transformado e vai ser levado para essa indústria de bens de... Daí nós vamos para os bens de consumo. Nós vamos ter os bens de consumo do dia a dia, do cotidiano, que são os bens de consumo duráveis, né? Perdão, os bens de consumo não duráveis e perecíveis, que é o que a gente usa, e esse produto se desgasta. Então, vai desde produtos de higiene, né, produtos de vestuário. Então, ele se desgasta com o tempo e vai ter que sempre estar comprando novos, né? E os bens de consumo de duráveis, que vão ser os eletrodomésticos, vão ser os automóveis, vão ser os eletroeletrônicos, embora a gente compreenda que nos dias atuais que vai ter uma obsolescência programada das coisas, os produtos que hoje são fabricados, eles não são mais feitos para durar, eles acabam se estragando ou se modernizando a tal ponto de substituir esse produto. E os bens de consumo, então, essa indústria de bens de consumo, ela vai produzir para nós consumidores de modo geral, né? Então, bens de capital são as coisas utilizadas, os mecanismos utilizados para produzir, os bens intermediários são os recursos para produzir, os bens de consumo é o que nós consumimos, mas os duráveis, eles tendem a durar mais tempo, vamos dizer assim, tá? E aí, nós vamos para os fatores locacionais da indústria, né? Que é onde que nós vamos instalar as indústrias. Então, para precisar, onde for mais barato, exatamente. Em tempos de globalização, né, tu vai precisar de uma produção muito mais dinâmica. Então, quando eu falo sempre que a globalização ela é nada mais nada menos do que um estágio avançado do sistema capitalista, isso se dá justamente porque, a partir dessa intensificação dos fluxos de capitais, de dinheiro, de informação, né, e de capitais, dinheiro e informação, que tu vai ter faltou uma, capital, dinheiro, informação e produtos, né? Então, tu consegue escolher onde tu vai conseguir descentralizar essa etapa produtiva, né? E aí tu vai conseguir tirar desses lugares a maior vantagem possível. Quase uma guerra fiscal, né? Tu vai conseguir se instalar próximo de lugares em que tu vai ter o teu recurso, a tua matéria-prima necessária. Tu vai, Sudeste Asiático, né? Justamente na década de 70, década de 60, quando surgem os tigres asiáticos, tu vai ter nessa região uma série de fatores que vai fazer com que, né, nesse lugar tenham características voltadas para o setor produtivo industrial. Dentre eles, a flexibilização das leis trabalhistas, e isso faz com que o custo do teu produto seja muito menor e, consequentemente, isso vai estar a serviço da maximização e acumulação do capital. Tá? Então, estar próximo também do mercado consumidor, é uma coisa importante. Ter um sistema de transporte para o escoamento dessa produção, isso também é de fundamental importância, ter portos, ter linhas ferrovias, poder escoar tudo que é produzido para chegar até o mercado consumidor. Então, o transporte hoje é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Então, se a gente pensar também nos dias atuais, por produtos de baixo valor agregado, sei lá, caneca, China, que produz muitas coisas, né, bens de consumo não duráveis, canecas, canetas, coisas de plástico e tudo mais, né? Tu vai lá para a Disney, tu compra a canequinha da Cinderela e vai estar lá made in China. É mais barato eu produzir, né, do outro lado do planeta,
transportar esse produto para chegar até as mãos do mercado consumidor do que produzir no teu próprio país, né? Tanto que um dos movimentos que o Donald Trump ele faz nos dias atuais é justamente desse. A gente vai ter um movimento anti-globalização, de certa forma, né? Eles chamam de globalistas, vamos dizer assim. O Donald Trump ele faz um Oi. movimento justamente de querer É. valorizar a produção dentro dos Estados Unidos. E ele questiona justamente as maquiladoras que vai encontrar no México e produz. Então, olha que loucura essa questão da indústria, né? Mão de obra americana é muito mais cara. Então, as indústrias as montadoras de automóveis se instalam do outro lado da fronteira, no México, e nesses locais eles vão conseguir ele vai ter uma maximização do lucro, que vai ter uma mão de obra muito mais barata, né? Vai ter incentivos fiscais, vai ter uma série de vantagens. Só que o que o Trump falava, né? Deve falar ainda, é que justamente isso gera desemprego nos Estados Unidos. Só que isso é um tiro no pé, porque, na real, o custo da mão de obra americana é muito mais caro. Então, ele acabou, né, escorregando um pouco nesse assunto. Assim. Total, total. Bastante. Eu tenho, cara, tem um amigo meu que trabalha com TI e ele, tipo assim, ele trabalha ele trabalha, cara, para uma. Só que ele trabalha com programação, assim, e tudo mais. Não tem a ver com a indústria, né? Mas ele trabalha de forma remota, mora em Floripa e ele faz todo o trampo. É impressionante, assim. E a gente vai chegar agora no próximo ponto, né? Que é da forma como a indústria se transformou ao longo do tempo. Tem que ter energia, isso é uma coisa fundamental, tá? Porque qualquer problema de fornecimento de energia ou um país não tem esse pensamento a longo prazo, afasta essas indústrias, porque a indústria tem que ter a garantia de que vai ter energia, garantia de que vai ter infraestrutura para poder se instalar, tá? E, claro, ter disponibilidade de capital para essa produção. Então, olha só, indo um pouco para essa ideia que tu trouxe, a gente vai ver a diferenciação dentro dessas diferentes revoluções industriais que aconteceram, tá? Nós vamos ter uma indústria 1.0, então, que é a indústria baseada na máquina a vapor, no tear mecânico, surge lá na Inglaterra por uma série de fatores. Então, quando eu analiso os fatores para a localização de uma indústria, a Inglaterra foi o local onde foi o berço da Revolução Industrial e ela reunia esses fatores, inclusive as jazidas de carvão mineral, que foram fundamentais para o desenvolvimento, né? A indústria 2.0, em que nós vamos ter, então, a produção em massa, que é quando a gente vai ter justamente essa questão relacionada ao taylorismo, fordismo. A indústria 3.0, que a gente já vai ter, então, essa ligação ao próprio toyotismo, onde tu vai ter sistemas eletrônicos de automação, tecnologia muito de ponta nessa linha produtiva. E hoje a gente já fala em sistemas cyberfísicos e descentralizados, onde, justamente no mundo pós globalização, vai conseguir arquitetar e organizar todo o teu processo produtivo e a tua fábrica vai ser o mundo. Então, por exemplo, para te produzir o Boeing, tipo assim, a Boeing, para produzir o Boeing 437, esse é o número, né? 374, 437, 747. Cara, é muito louco, assim, porque cada pecinha do Boeing, ela é produzida num lugar do mundo, assim. Então, a globalização está a serviço justamente disso, de, a partir desses sistemas computacionais e de comunicação, tu conseguir tirar as melhores vantagens a respeito, então, desse sistema produtivo. Tá? Gente, tá lá para vocês, certo? Os slides disponíveis. Vou voltar aqui. Tá? Estão lá no Drive para vocês.
Faltou alguma coisa aqui, só um pouquinho. Ah, aqui tá. Aqui a tabela síntese das revoluções industriais, tá? Só para poder finalizar. Primeira revolução, então, que foi o que o senhor falou, né? Importante aqui a questão da comunicação, telégrafo. A segunda, a descoberta do motor explosão. E a gente vai ter como fonte de energia o petróleo, muda um pouco a fonte de energia, né? E a terceira revolução vai ser a revolução informacional, né? Que vai fazer com que a indústria se modernize bastante, desenvolvimento de genética. Então, que é a indústria em tempos de globalização. Tranquilo? E é isso. Por hoje é isso. Tá, jovens? Ficou professora, né? Agora que eu vi. Não, é. Eu falei, poxa, não, pior que assim, ó, não tá. Quinta série. Não, e pior que eu tava vendo os slides. Nossa, a gente passou muito calor. Eu tava vendo os slides e tá em todos, assim, né? Eu falei, bah, galera, vai achar que é uma... Não, tá em todos. Fala, querido. Cara, boa. Eu não... O Arthur vai... Eu falei com o Arthur, chefe, boss, e aí ele vai providenciar isso pra gente, tá? Tchau, galera. Um abraço. Valeu.